Olá pessoal, estamos começando mais um podcast diretamente dos estúdios da Soft Clean. E eu sou o Ellison, e toda vez que eu vou fazer uma radiografia eu fico pensando se eu vou me tornar um super-herói ou um vilão dos quadrinhos. Depois dessa apresentação eu não sei o que eu vou falar. Pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Fábio. A gente está começando hoje o primeiro podcast oficial da Soft Clean. Já nós vamos apresentar o nosso convidado super especial, que foi uma escolha a dedo. Bem-vindos, se inscrevam no nosso canal no YouTube, a gente vai estar disponível também nas plataformas do Spotify, no Google Podcast e também na... Nossa, agora esqueci o nome da plataforma da Apple Podcast, olha que difícil. Então, pessoal... falando um pouquinho sobre assuntos que a gente deve falar aqui hoje, viu? Espero que a gente consiga abordar todos. Acredito que a gente não vai dar conta, porque tem assunto pra caramba. A gente vai falar sobre um pouquinho da escolha da profissão, do nosso entrevistado, né? Vamos falar assim, do nosso rapaz que vai bater papo com a gente. Vamos falar que é uma entrevista. Medicina aeroespacial, que é um negócio super bacana. Eu acho que é o primeiro médico que eu conheço que mexe com isso. Estava lendo sobre isso, é um caso diferente. Questão das graduações no Brasil, fora do Brasil, pandemia, legado positivo, não vamos falar do lado negativo, né? Do lado positivo. 5G, inteligência artificial e mais um monte de outras coisas. Chama ele para nós aí, Elis. Apresenta ele. Bora pro assunto. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite nosso, doutor. E quem que é o doutor José Luiz? Conta um pouquinho pra gente aí. Olá, tudo bom com vocês todos? Então, assim, eu fico muito honrado pelo convite e muito feliz por poder estar conversando um pouquinho com vocês e com o pessoal e passando um pouquinho aí de dia a dia, que é tudo essas questões aí que o Fábio colocou, né? Eu me formei em 2006 aqui na Univas, fui para São Paulo, acabei fazendo mestrado e doutorado em radiologia clínica, né? na Unifesp, na Federal de São Paulo. Fiz ao longo da pós-graduação, acabei fazendo uma pós-graduação de medicina aeroespacial, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, né? Essa eu tô curioso. E depois que finalizei isso tudo, agora também mexendo um pouquinho com a parte de astronomia, né? Hoje eu sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, que é a SBEC, né? É algo que veio aí também lá um pouquinho antes da pandemia, começou engatinhando e a gente hoje tem em torno de 500 médicos associados em todo o Brasil. E hoje eu estou professor universitário, professor adjunto na Anima Educação, da UNA Pouso Alegre. E trabalho na radiologia e em todas essas áreas aí que a gente veio conversando. Então, né? Que inveja. Eu não vou falar o meu currículo, que eu tenho 2 linhas de currículo. Eu fui fazer um breve levantamento do teu currículo, até quando eu te liguei, eu falei, meu Deus, né? É realmente um currículo diferenciado. Você tem graduação, acho que fora do Brasil também, né? Na verdade foi um médico para atuar fora, nos Estados Unidos a gente acaba fazendo observership, né? Que a gente acompanha os serviços, mas a gente não pode atuar porque existe uma regulamentação, né? Então, assim, hoje em dia, que eu acho que é até um tópico aí que a gente vai conversar, a graduação em cada país ela é um pouquinho diferente. Apesar dos livros e todo o conteúdo ser o mesmo, né? As leis, né, se aplicam de maneiras diferentes para estrangeiros, por isso que a gente até no Brasil tem os revalidas, né, da mesma forma que tem o revalida no Brasil, a gente se aplica para os outros, para a gente fora do país, né? E isso acaba levando um tempo muito, muito grande que acaba sendo interessante para quem vai mudar para lá mesmo, né? Para quem vai para aprender, a gente fica acompanhando o serviço. Eu passei ali alguns meses, eu fui algumas vezes em Oklahoma, que eu tinha parentes por lá e acabei solicitando estágios por lá e foi bem interessante para a gente ter uma visão do quanto que a gente está caminhando para ficar muito parecido com o que acontece lá fora, né? Até aproveitando, é muito diferente? É bem diferente. A Na verdade, assim, daqui? Não, o Brasil tem uma das melhores medicinas do mundo, tá? Eu conheço muitos países e assim eu vejo que a medicina no Brasil, o Sistema Único de Saúde é um sistema único mesmo. Só existe no Brasil, não é? O Brasil ele assim é referência
Para diversos países, o SUS é um sistema muito interessante e a gente tem que lutar para que ele se mantenha aí por muito tempo, que é muito importante para a população de maneira geral. E isso não existe praticamente em lugar nenhum do mundo, dos moldes que é aqui no Brasil, né? Só que é claro que assim, a gente sabe que qualquer cidadezinha nos Estados Unidos, ela tem um serviço, por exemplo, tem um hospital pediátrico, tem hospitais... tudo que vem junto de um país de primeiro mundo, né? Então, assim, toda a parte de infraestrutura é muito grande, por menor que seja a cidade, né? Legal, então, assim, a gente vê que cidades que têm uma população, talvez do tamanho de Pouso Alegre ali, seus 100, 200 mil, tem uma infraestrutura que você olha e fala, nossa, isso aqui é estrutura de capital, de cidade grande, aparelhos muito sofisticados e tudo. A gente está caminhando, está chegando, e eu acho que cada vez mais, assim, os países, a globalização, né? Acaba chegando que todo mundo vai... Um ponto tá bem parecido aí, né? Em todos os países. Mas... E isso implica também diferenças durante a graduação, né? Hoje em dia, nos Estados Unidos se faz uma pré-medicine, depois que vai para a medicina. Essa pré-medicine são as cadeiras básicas, né? Então, o tempo de graduação é diferente, tudo isso é um pouco diferente. Hoje, várias universidades... elas estão trabalhando com um sistema que é um sistema que você faz como se fosse pontos, né? Algumas chamam de nanodegrees. Você vai juntando algumas cadeiras e você consegue... Olha, para você se formar médico, você tem que ter essa cadeira. Ela não diferencia você na entrada da faculdade, mas sim no que você seleciona, né? A maioria das universidades fora são assim, você vai selecionando matérias para completar, para cada graduação você tem que ter um número de X de cadeiras que você tem que ter cursado, né? Então essas diferenças são diferenças que tem em todo lugar do mundo, cada país tem sua peculiaridade, né? Então, e isso é tanto na medicina como em qualquer outra profissão, né? A gente acaba acompanhando essa variabilidade aí. Sim, sobre o SUS, eu acho que a gente teve pelo menos ficou muito falado, né, durante a pandemia, da questão da Inglaterra, né? Eu acho que tem um sistema de saúde que é próximo, não é igual, né? E hoje ele já não está mais no cargo, que é o ministro Boris Johnson, ele saiu por causa de umas polêmicas, mas ele foi uma pessoa que estava meio receoso, teve Covid, foi tratado pelo sistema deles lá, que é equivalente ao nosso SUS, por assim dizer, e depois veio a público formalmente agradecer e deu o merecido valor, falou que aquilo era uma ferramenta que a Inglaterra não poderia viver sem. Com certeza. Porque realmente fez toda a diferença para o tratamento dele. Ele sendo uma pessoa graduada, ocupando um cargo político, seja público, mas tinha todas as condições de ir para uma instituição privada para fazer seu tratamento, mas foi acompanhado diretamente por um hospital, digamos, de saúde pública. E a grande maioria dos atendimentos aí na pandemia foram realizados pelo SUS, né? Então a gente sabe da importância, foi extremamente importante. Foi. O Brasil estava assim, realmente bem capacitado pelo sistema, né? A gente vê que o sistema deu a vacina para todo mundo aí, né? Principalmente na parte de vacinação, né? A vacinação é fantástico, o sistema vacinal, o SUS ali é todo... Eu acho que nós somos um dos primeiros no mundo na questão de distribuição de vacina, né? Aplicação, Aqui, se o cara entrar no bar para tomar uma pinga, ele toma uma vacina, rapaz. O pessoal fica atrás para tomar. Aqui é legal a parte de vacina. Deixa eu te fazer um outro questionamento, que eu acho que esse aqui é interessante. Vou te fazer a pergunta no podcast, porque realmente eu não sei, viu? O que te levou à escolha da sua profissão? Assim? Como foi a sua caminhada? Como que você escolheu? Foi questão de incentivo familiar? Incentivo familiar. Meu pai é médico, eu acompanhei ele grande parte aí quando a gente acaba acompanhando a rotina, sim, né? Sim. E eu gosto muito de tecnologia, né? Então, assim, é uma área que eu gosto, que eu atuo atualmente, é também a radiologia, né? E é uma área que, querendo ou não, a gente está acompanhando aí o avanço da tecnologia, né? Então, e juntou, né? A parte médica com a tecnologia, que é a área de imagem ali que a gente acabou... essa área, não tinha muita opção. Quando eu me formei, eu não tinha... eu ia fazer imagem mesmo. Já tinha escolhido? Já. Mas eu vou fazer então duas perguntas anteriores. Não passou nenhuma outra possibilidade de alguma outra graduação? Não, antes de eu entrar na medicina, sim, claro. Eu
Teve uma época que eu estudei para engenharia aeroespacial, que Ah, acaba já sendo- tinha um gosto, Eu então. já tenho um gostinho aí também para a parte Muito bom. Mas eu acabei optando, né, por entrar na área médica e depois ir atrás da parte de aeroespacial, linkar, fazer esse link aí dos hobbies aí. Ah, bacana. Eu selecionei algumas perguntas aqui que eu falei assim, não, eu preciso fazer isso, porque como a gente conheceu ele da área da medicina e radiologia, né? Quando a gente vai formar para a medicina, na área da saúde, eu formei em nutrição, e eu lembro que eu acompanhava na área da saúde, é comum você ter dentro da faculdade as ligas, né? Sim. Então a gente tem diversos tipos de ligas. Existe uma, pelo menos aqui na Univas, quando eu fiz a nutrição, a graduação de nutrição, eu não lembro de ter visto uma liga voltada para a área radiológica. Quando você vai fazer a graduação, você se forma como um médico normal, um clínico geral e faz especialização fora. Você chega a ter alguma liga, matérias específicas dentro da graduação que te levem para esse caminho? Ligas, ligas acadêmicas são frequentes em todas as faculdades, né? E acabam que para o pessoal ali ter uma vivência maior em uma disciplina ou outra, né? Não sei, eu creio que deva ter de radiologia. Na minha época eu participei da Liga de Oncologia, né, que também está ligada a essa área, tem parte de radioterapia, tem parte bastante interessante aí. E assim, na medicina, depois que você se gradua, todo mundo tem a graduação como geral, né? Você ainda também não é especialista, não é um especialista em medicina geral, mas você se gradua como médico, pode atuar em todas as áreas que você tenha conhecimento, que é o que o Conselho de Medicina preconiza, né? Porém, a residência médica que acaba sendo a principal especialização, né? Que você faz 3 a 4 anos, dependendo da área que você opta, né? E depois você recebe o título de especialista ou dependendo do programa de residência, você vai ter o título de especialista ou você vai ter que prestar uma prova para obter o título de especialista, dependendo do grau do programa de residência, né? E além disso, você pode fazer pós, tem mestrado, doutorado, tem todas essas outras opções para você seguir depois da parte acadêmica, né? Que é bastante interessante. E antes de você se formar, você já falou assim, é para a área radiológica que eu vou? Ou não? Sim. Durante a faculdade eu já imaginava que seria parte de radiologia mesmo. O teu pai trabalhava com radiologia, não? Trabalhava. Então você veio de lá. Isso aí também um pouquinho, né? E a gente consegue juntar um pouquinho de tecnologia, que eu sou apaixonado, com um pouquinho de Eu juro que eu achei que você ia falar... duas paixões aí. Eu achei que você ia falar que você mexia com TI, rapaz. Não. Olha, eu vou contar uma coisa. Teve uma época na residência que o pessoal que tá ouvindo aí, que se foram meus preceptores da residência, lembra, pregaram um papelzinho na máquina. Somente pode ser mexido pela TI do hospital, porque ele sabia que tinha alguém que mexia bastante lá, que não era da TI do hospital, sabe? Tentava consertar os problemas. Não era você. Não lembro quem que era, mas o papelzinho eu li lá. Alguém... Entendi, você viu, né? Aí eu tenho uma experiência icônica com ele. Experiência icônica. Ué, a rede da clínica caiu? Não, é que eu trouxe um repetidor que você é verdade. Alguém pôs. Coloquei aqui, pluguei. Parou só o tomógrafo. Coisinha à toa, né? Mas estamos sujeitos, né? Exatamente. É bem por aí. Mas bacana, então chegava nas aulas, a gente provavelmente deve ter na graduação o básico de interpretação de imagem, pra você poder fazer um pronto-socorro, algo assim. Então você tirava de letra, eu falei, isso aí eu já sei. Um pouquinho, gente. Parte mais interessante, viu? Uma curiosidade sobre o que ele falou de imagem. Isso até hoje eu vejo nos clientes e nunca entendo. Como é que vocês descobrem que tem algum problema na imagem? Porque é tudo preto e branco. É só uma manchinha. Aí são os 3 anos de especialização que a gente acaba vendo as manchinhas lá. Pelo menos 3 anos. Uma dúvida também que eu fiquei, falei assim, caramba, deve ser bem interessante, mas eu fiquei pensando, será que tem algo específico para cada tipo de equipamento? Por exemplo, você fez a sua especialização na área de radiologia. Você consegue trabalhar com raio-x, ultrassom, densitometria, tomografia, ressonância magnética? A residência engloba o programa em todos. Aí depois ainda faz subespecializações que você vai ainda você faz assim, por exemplo, eu fiz radiologia pediátrica depois, o R4, que a gente chama de R4, que é
uma especialização avançada, assim, que a gente acaba focando em uma área ou em uma máquina, por exemplo. Tem quem faz abdômen, tem quem faz só neuroradiologia e por aí vai. Então a gente acaba ficando subespecialista, né? Só que, assim, dependendo do tamanho da cidade, você consegue atuar só na sua subespecialidade. Dependendo do tamanho da cidade, você acaba atuando em todas as áreas. Vira quase um clínico geral Exato. na área de imagens, né? Exatamente, é bem por aí. Legal, legal. E quando acontece, por exemplo, essas atualizações de equipamento, como é que vocês fazem? Porque, por exemplo, a gente já vê equipamentos super antigos com imagens mais ou menos, vamos dizer assim, e esses novos equipamentos de imagem agora geram as imagens. Nossa, é impressionante, E né? assim, eles estão trabalhando muito, né, nessas últimas atualizações, em inteligência artificial gerando imagem, né? Então, porque o que acontece? Eles preenchem alguns espaços já digitalmente, não pela imagem bruta, né? E conseguem trabalhar para diminuir tempo de exame, né? Então, por exemplo, uma ressonância magnética, tem softwares que trabalham nesse sentido e acabam buscando mesmo reduzir o tempo de exame, porque a gente sabe que uma ressonância é um exame que é um pouco chato pelo tempo, né? Muita gente precisa ser sedado. Então esse são os próximos passos aí, né? Que a inteligência artificial ajuda a agilizar o tempo de exame, né? E toda a parte de física, né? Porque, querendo ou não, para se entender o preto e branco, aquela pergunta lá, como é que você entende tudo que é preto e branco, né? Você tem que entender muito de física, né? Porque a física... quando eu dou aula a parte de imagem, eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, olha, antes de a gente entender o que está vendo, você tem que entender como que o aparelho funciona, porque daí que você vai entender o que você está vendo, né? Então você tem que entender um pouco de física. Física é que gera as imagens, né? Tanto de ressonância, quanto de ultrassom, quanto de raio-x. Então, a gente pega bastante na física, os alunos ficam, nossa, física. Eu imagino, porque o cara que vai para medicina já fala assim, humanas. Não vou mexer com matemática, não vou mexer com aquelas partes de química, física, nada, né? A gente fala que é física teórica, né? Só sem contas, né? Para eles entenderem a formação da imagem, o que está vendo. Captura, né? O esquema de captura. Acho que tem a ver com tecidos moles, tecidos duros, o que reflete, o que não reflete. Exatamente. Teoria da relatividade. Não. Não. Por enquanto, astronomia. Por enquanto ainda não, né? Mas daqui a um tempo a gente... Então, nessa pegada das imagens, então, que a gente sabe que tem bastante qualidade. A gente já pôde atuar com clínicas que fazem exames de imagem, né, diversas. E, por exemplo, quando eu adquiro um equipamento lá para minha clínica de imagem, seja no raio-x, aí você pode me passar as diferenças que podem ocorrer de um para o outro. Aí eu vou fazer o raio-x. Eu, profissional, que vou laudar, que vou ajudar a pessoa que está configurando o equipamento a definir a nitidez da imagem que vai sair no filme, na tomografia, na ressonância. É geralmente desse jeito? Vocês chegam normalmente eles vêm, todos os equipamentos vêm com uma pré-configuração, né? E quando eles montam na clínica, né, sempre vem um application, que na maioria das vezes é um engenheiro biomédico e faz esse ajuste fino, né, do equipamento com o pessoal da clínica. Com o pessoal da clínica, né? Que faz esses detalhes que acaba personalizando o equipamento para cada situação, para o gosto do freguês. E hoje, por exemplo, quando a gente... Até para escolher uma impressora para o exame faz diferença, né? Porque eu vi... Acho que o raio-x é dry... na verdade, assim, aí foi mudando a tendência é sair. É acabar, né? Acabar. Porque assim, hoje em digital. dia, a gente deixar tudo em nuvem, né? Sim. Isso é o que a gente já vem batalhando há muitos anos, porque não faz sentido, né? Sim. A gente tem tudo em nuvem, só que a gente já sabe ainda que o Brasil tem uma população que ainda não tem acesso a isso. Então a gente acaba... E a gente também tem a questão da consciência de sujeira material, porque a gente sabe que aqueles filmes radiográficos eles são altamente contaminantes, né? Ele tem muitos metais pesados, exato. Não é biodegradável. Ele não é biodegradável, tá? Então toda essa pegada de proteção ambiental, a gente tem que levar essa consciência e então tentar diminuir. Por isso que muitos optaram por passar para o papel. E daí o papel, é claro, é uma imagem ilustrativa, né? A gente acaba não laudando e não tendo muita informação ali. O papel é só para o paciente
arquivo quase do paciente, ele sair tem alguma psicológico coisa, que fez. exato. Porque a ideia tá tudo na nuvem, e o médico, a gente acessar por QR Code e tudo isso é o futuro, né? A gente está migrando devagar, mas esse é o objetivo, né? Se acabar com toda a parte de que possa poluir o meio ambiente e não trazer a informação necessária. O dry, para quem não sabe, é a famosa chapa que você leva para casa e usa para ver o eclipse. Não façam isso que vocês vão ficar assim, cegos. Eu ouvindo ele falar, me passou uma coisa na cabeça. Não sei se você pegou, porque você é novo. Mas você chegou a pegar uma época onde não havia ainda o digital, que era só a chapa? Muito. E usava aqueles painéis com aquelas lâmpadas atrás, né? Falando Sim. grosseiramente, botava a chapa ali para você poder analisar por ali, né? Chegou a pegar? Tem muito município que é agora que está acabando de trocar o equipamento por digital. Ainda tem muito município. O Brasil é muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que dependendo do tamanho do município, a gente ainda não tem a tecnologia necessária aí para o digital. Está entrando agora em muitos. Agora, praticamente todos já estão digitalizados. Mas é algo que veio gradativo, né? E quando você está dando aula para os seus alunos lá nessa parte de imagem e tudo mais, você comenta sobre o acidente do Césio, que aconteceu, porque lá, né, o do raio-x foi realmente uma fatalidade. Aquilo lá, né? a gente dá aula de biossegurança, né? Então é importante, a gente sempre comenta de todos os... A luz azul, né? A pedra azul, né? É tudo... Tanto de lá, de Chernobyl. Tem série, né? Do Netflix, eu acho. Maravilhosa série. Muito legal. Eu falo para meus alunos, assistam. Maravilhosa. Eu já chego recomendando séries, Cidade Alerta. Cidade Alerta dá um medinho, viu? Não é Cidade Alerta, era o outro. Cidade Alerta não pode muito sangue. Eu não lembro o nome da... Era um que passava na Globo. Não é Profissão Repórter, é o outro que passava aí, que tinha esses acidentes e contavam... Eu não lembro. Tinha lá o... que contava de casos de assassinato e tal, e daí contou do Césio. Tem é verdade, tem mesmo. E, por exemplo, hoje numa clínica, se ela for fechar e ela faz um procedimento de raio-x, como que ela faz para dispensar esse equipamento? É a empresa que vendeu que assume a responsabilidade de fazer a coleta? A própria clínica tem mesmo? normas, né, todo regulamentado por normas da Anvisa, né? Então, nessas resoluções, você tem que tirar se você vai dispensar o equipamento em algum tipo de... Você tem que desmontar, fazer esse equipamento não ser capaz de gerar radiação ionizante. E tirar todos os selos, que tem vários selos de aviso, de alerta de radiação. Então, assim, tem que ter uma normativa da vigilância sanitária que você tem que seguir, que a gente passa... Essas normativas atualizam de tempos em tempos, né? E a gente passa isso para os alunos também. Todas essas partes, assim, de... normatização, né, de acesso à parte da radiologia é extremamente importante. E quais exames que utilizam radiação? Raio-x é um que eu tenho certeza. Mas, por exemplo, numa ressonância, numa tomo... Não. Ressonância na verdade, assim, quando a gente fala de radiação, até o Wi-Fi, né, é uma radiação não ionizante, né? Quando você está falando radiação, acaba sendo radiação ionizante, é aquela que pode causar algum dano. Só deixando até fazer uma pergunta aqui, porque depois se isso vai para a internet, o 5G não mata não, né? Não mata, não. É não ionizante. É não ionizante, então, assim, né? Radiação, quando a maioria das pessoas tratam radiação como a ionizante, né? Então, assim, considerando-se radiação ionizante, raio-x, mamografia, né? E tomografia. Aí a densitometria óssea, ela usa a radiação, só que em nível, a gente está exposto à radiação solar, à radiação do ambiente, né, de materiais, né? Então a densitometria óssea é que a radiação é tão baixa que ela é similar à radiação cósmica, à radiação de fundo que a gente recebe. Então ela é uma radiação ionizante, porém em níveis que não exigem nenhum tipo de precaução. A ressonância não, a ressonância é não ionizante, como o ultrassom, né? Então são radiações que a gente pode fazer exames com frequência. E até em gestantes, que não tem risco de lesar DNA. Você falou um negócio, lembrei agora, ele falou radiação do espaço, né? A gente fez um projetinho, ele pediu pra gente montar, para levar para os alunos dele para fazer medição de radiação cósmica. Conseguiu medir? Conseguiu. Tá lá pingando. Sério? Eu levo para meus alunos na aula disso, é um contador Geiger, né? Um contador Geiger, muito legal.
Eu comprei ele A ajuda China a não montar. importa. A China, né? Mas com esse negócio da guerra da Ucrânia aí, a gente tem que andar com no bolso mesmo, a gente não sabe, né? Vai que precisa, Vai que né? precisa. É meu maior medo, viu? Então, O cara dá um tiro lá, tu cai do lado de cá, nem sabe por quê. Nem sabe por quê, né? Mas... E na sua experiência como médico radiologista, assim, você deve saber o tempo, mais ou menos, ou se isso já aconteceu com você. Existe, por exemplo, eu preciso trocar o material que é utilizado para fazer a radiação no equipamento. O emissor de O radiação. emissor, você faz uma troca É periodizada. uma lâmpada. É uma lâmpada. Então, igual a lâmpada, chega uma hora que Queima. né? Então, Então Mas não ele é um tubo, um né? objeto... É um tubo. Ele funciona de maneira semelhante a uma lâmpada, né? Então você tem Perfeito. toda uma física envolvida, mas cada vez que você acende e apaga ela tem uma vida útil, né? Então chega uma hora Acho que... que agora Então eu- isso na experiência de vida, você já viveu em clínicas que já fizeram essa troca, ocorre com frequência. Ele respondeu uma dúvida técnica agora pessoal. Agora eu entendi quando fala que assim, ó, não pode ficar fazendo, fiz um corte, fiz outro, deve ser os acendimentos da lâmpada. Então é uma lâmpada realmente que ela acende e apaga, que é ela que é emissora emite de radiação. é. Eu sinceramente sempre imaginei que tinha algum elemento mesmo. Existem equipamentos que utilizam isso, na verdade é de radioterapia, né? Que daí ele usa um elemento que decai, né? Ele decai e emite radiação ionizante. Sempre imaginei. É outra forma, né? Então, depende da pegada, né? Esse tipo de radiação do raio-x, da tomografia, ele utiliza energia elétrica para gerar pela corrente elétrica, né? Então acaba que você é uma lâmpada, tipo uma lâmpada. Com base no que você está falando aí, então praticamente esse equipamento ele desligado ele não emite nenhum tipo, ele não teria risco, né? Esses tipos de equipamento não tem risco. Se ele está desligado, você pode entrar dentro da sala, não tem problema. Por isso tem a luzinha lá fora, a luzinha vermelha, todo mundo passa em qualquer setor de imagem, tem uma luzinha vermelha e a luzinha vermelha indica, não entre que tá ligado. Foi você que me mostrou o caso do cara que entrou na ressonância? Acho que Você foi uma viu falha esse? clínica, eu não cheguei a ver uma matéria específica, mas tinha um vídeo no Twitter rodando aqui no Brasil, não sei se você chegou a ver, o cara conseguiu entrar numa ressonância armado. Nossa. E aí depois Liga, tiveram que chamar o corpo de bombeiro para fazer a remoção da arma de dentro da ressonância. Eu fico pensando no prejuízo, provavelmente a clínica deve ter um seguro, né? Enorme, Mas né? como aquilo também conseguiu Não sei passar? se cobre. Não sei se esse seguro cobre esse. Eu acho que ninguém nunca imaginou que alguém ia entrar armado, né? Não, existe, né? A gente dá aula disso também. Capaz. Né? Porque lá a ressonância é um ímã, né? Então ele gera imagem ali através do campo magnético, e esse campo magnético é gerado por um ímã muito forte, né? 3 teslas, a gente está falando aí em 10 elevado a 6 vezes a força da gravidade, a parte de... como é que chama? Não gravidade, é o campo magnético da Terra, né? Então, assim, é um campo magnético muito forte, né? E é um ímã muito forte. Então, ali a gente tem... Por isso tem todos os protocolos, pede para tirar toda a roupa, porque além de degradar a imagem, né? Qualquer coisa dessa pode dar acidente muito perigoso, né? Vira uma arma, um projétil. Exatamente, vira um projétil. Na velocidade que A pega velocidade na atração. puxa, dependendo da proximidade, dependendo do tanto de metal que tem na coisa. Então, por isso que tem certas pessoas que não podem entrar na ressonância, tem todo um... E até mesmo quando a gente tem alguns corredores, tem algumas... Tudo isso são regulamentações que vêm nas regulamentações da Anvisa, que para bloqueio mesmo físico, né? Aquelas cortinas, aqueles corredores que só entra acompanhado com o pessoal da enfermagem, tudo isso são maneiras de se diminuir os riscos de alguém entrar com uma arma dentro da ressonância, né? Eu falo por experiência própria, porque eu já fiz uma ressonância uma vez, ajudando a calibrar uma ressonância. E aí chegou o momento da ressonância. Eu falei assim, não, sossegado entrar dentro de uma ressonância. Não é. Você fica procurando um lugar para você olhar, não tem, é tudo branco, geralmente. Deu claustrofobia? Deu claustrofobia. E eu fiquei pensando, e se todo mundo for embora e deixar eu aqui, né? Como é que eu saio? Né? Tava com aquela grade na cabeça. Mas sabe o que eu achei? Não é fácil. Não é fácil. E sabe o que eu achei? Assim, chegou uma hora que a parte que me deu mais pânico no exame, porque era para me fazer de tornozelo. Só que aí chegou na hora e falou, não, já fizeram. Já calibraram pro tornozelo.
Aí te colocaram para fazer o de crânio. De crânio, pescoço, tórax, Com a cabeça. aí eu entrei. E aí depois, mais ou menos de uns 20 minutos na máquina, aí eu acho que eles aumentaram a potência, e meus órgãos abdominais começaram a todos se mexer, sentindo Capaz. Juro por Deus, eu toquei o sininho lá Isso não é possível, não, é? falei, dá a impressão que tá se mexendo. Não. Tô achando que você entrou no outro tipo de máquina, hein? Mas tudo bem. Deixa eu só colocar, se quiser mexer o microfone, pra ficar à vontade aí, viu? Pode ficar à vontade aí. E, por exemplo, a gente falou do metal, né, da arma que o cara entrou e tudo mais. Se eu vou fazer uma ressonância com aparelho odontológico, tudo bem, né? É o tipo de metal que está envolvido, por exemplo. O tipo de metal, né? Então, assim, às vezes você tem que tirar. Dependendo da área que você vai examinar, o dentista tem que ir no dentista pedir para tirar. Rapaz. E Porque- aquele pessoal que tem prótese de titânio? Não, essa daí não. Tem algumas próteses, a maioria das próteses mais modernas, bem como os clipes de aneurismas que o pessoal coloca, eles já são feitos com material que não é Antimagnético. antimagnético, exatamente. Ah. E tem alguns kits também de anestesia que já são feitos com esse tipo de material, então já tem algumas coisas que são pré-aprovadas, né? Então tem um checklist que é sempre feito com o paciente para saber se ele tem esse tipo de materiais. Mas ultimamente esses tipos de materiais são bem tranquilos. Já foram feitos literalmente pensando nessas situações. Exatamente. E eu acho que, assim, todo mundo já deve ter feito exame de imagem, né, que tá Eu não ouvindo. fiz. Você não fez? Nunca fiz. Então, mas a gente tem as categorias dos exames, eu acredito, não sei se esse é o termo correto, mas, por exemplo, geralmente eu acho que o ultrassom é feito pelo médico, mas tomografia, a ressonância é executado por um técnico em radiologia, é isso, né? Isso, exatamente. Porque não assim, tem alguma legislação que precisa ter um médico presente para a execução desses exames? Normalmente sempre tem um médico dentro da clínica, independente disso, para alguma urgência, emergência. Para fazer o exame. Mas aí, por exemplo, por que o ultrassom é feito pelo médico? Não pode ser um técnico em radiologia? Então, aí, porque o ultrassom é um exame que é dinâmico, né? Então, diferente da ressonância, da tomografia, que você tem todas as imagens lá, então você pode reconstruir, rever e... O ultrassom é a imagem que é capturada pela pessoa que está fazendo. Então, essa é a grande diferença, né? Então, às vezes a pessoa não captura a imagem exata daquele ponto, né? E o ponto que o ultrassom... Hoje em dia já estão desenvolvendo sistemas para transformar o ultrassom em algo muito parecido disso, mas ainda não conseguiram chegar nesse ponto, né? Que de a pessoa deitar lá e a máquina fazer o ultrassom. A gente consegue fazer por pontos onde está sendo colocado o aparelho, né? Mas depende muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, são sonographers, né? Que fazem ultrassom. Então é como se fossem uns técnicos de ultrassonografia e eles seguem um protocolo bem rígido, gravam filmes. Então assim torna-se um exame muito mais demorado, né? Que hoje em dia o ultrassom a gente consegue fazer num tempo aí entre 15 minutos, mais ou menos. Nos Estados Unidos, um sonógrafo fazendo um exame acaba demorando até 1 hora com aquele paciente. E assim, pensando em saúde pública, tudo, o médico ali na hora já resolve o problema e pronto, já sai o laudo, né? Quando você põe para um técnico, é aquela coisa, vai demorar um tempinho até o médico tem uma pilha que vai para a pilha e vai... Perfeito. Então demora, da resolutividade do exame acaba sendo um pouquinho mais... o tempo um pouquinho maior, né? Então, talvez ainda... E no Brasil é assim, sempre foi. Brasil, Europa, sempre foi o médico, tá? É só Estados Unidos, eu acho, que me vem à mente. No caso, por exemplo, quando eu acompanhava minha avó, tinha uma situação diferente que eu acho que os pacientes às vezes não sabem por quê, até te perguntar para dar uma explicação melhor. Por exemplo, no caso da tomografia, tem um tal aquela aplicação do contraste. O que seria o contraste? Quando que você usa aquilo lá na situação? O contraste é para a gente enxergar basicamente o sangue e para onde esse sangue está indo, né? Então, assim, para os órgãos e acaba... É um marcador biológico. É um contraste, né? Ele acaba aumentando o contraste ali. O da nome imagem, se dá né? isso mesmo, exatamente, né? Causando contraste, a gente enxergando coisas que a gente não enxergaria sem ele, né? Então é importantíssimo, né? E precisa ter um sincronismo, né, entre o pessoal que está executando o exame
Sim. Porque eu não sei se eu tenho a impressão que eu fui fazer uma tomografia recentemente. Esse rapaz, acho que vai no médico 3 vezes na semana. Tô passando uns perrengues aí. Passando uns perrengues aí. Mas aí eu vi uma bombinha ejetora do contraste. Não é automático, né? Fica um enfermeiro ali para te ajudar. O programa, né? É? E daí o enfermeiro, às vezes o enfermeiro, ele dá uma olhada para ver se o contraste tá tudo ok, sai e a bombinha faz o restante. Fica tudo sincronizado na máquina. É eletrônico, então? É eletrônico. O enfermeiro faz a parte só da punção, prepara e checa para ver se tá tudo ok. Daí ele sai e o restante, quem termina de injetar é a bombinha ali, que bacana. Toda a programação vinculada justamente por conta disso. Tem um tempo que ele deve ser sincronizado com a máquina para saber onde está o contraste. Ah, perfeito. Tem um tempo de circulação sanguínea para bater literalmente a foto no momento que o sangue estiver passando. Exatamente, é isso aí. Bacana, legal. Aí consegue ver tudo isso. E com prática clínica, assim, fazendo os laudos que a gente espera que as pessoas não tenham diagnósticos ruins, mas tem, né? Sempre. O médico, radiologista, ele tem uma autonomia, por exemplo, assim, ele fez um diagnóstico muito ruim, né? O paciente está com um diagnóstico muito ruim. Ele pode ligar para o médico que fez a solicitação do exame para adiantar alguma informação, alguma coisa para o benefício do paciente. Acontece isso nas clínicas radiológicas? Acontece bastante, né? Então, assim, a gente tem um contato muito grande com o solicitante, né? O médico que está pedindo o exame. E a gente, claro, preservando a relação médico-paciente, que o paciente é do médico, ele está indo lá para a gente para realizar um exame, então acaba que a gente passa para o médico, fala, olha, deu essa alteração aqui, então ele manda. É importante essa alteração, né, para saber se um retorno mais breve ou algo assim. Interessante. A gente acaba priorizando essa... É comum, né? Esse tipo de contato. Às vezes a gente fala para o paciente, olha, seu médico vai conversar contigo, justamente para manter essa relação ética, que é super importante, que o paciente é daquele médico, ele foi lá só para a gente realizar um exame, e é aquele médico que vai continuar o tratamento, né? Porque às vezes o paciente sai da maca e já quer saber como é que trata, né? Então a grande maioria das vezes, né? Então a gente dá esse jeitinho aí de deixar para o médico dele conversar, né? Isso aí sempre acontece. Sempre acontece, né? Mas assim, a informação para o médico solicitante para um caso grave, preciso solicitar um retorno breve para esse paciente. Se diferenciar, o paciente pode ficar esperando até tal data, né? Quantas coisas acontecem numa clínica de imagem que o pessoal às vezes não sabe, né? Tem uma engrenagem ali por trás funcionando. Existe uma capacitação feita para os técnicos que trabalham, que é feita pela própria clínica, às vezes para operar o equipamento? Na verdade, assim, toda clínica tem aqueles mesmos protocolos da vigilância sanitária da Anvisa, eles preconizam que tenham cursos continuados, né, de capacitação para todos os funcionários, para todo mundo lá tá sempre se atualizando e recebendo informações novas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que o famoso lifelong learning, né? A gente tem que estar sempre, o mundo está evoluindo muito rápido e a gente não pode ficar parado, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta agora descontraída ao mesmo tempo. Se puder responder, eu já escutei de alguns conhecidos algum caso diferente. Qual foi o caso mais estranho que você pegou no exame de imagem? Não, vou te ser bem sincero. Nunca pegou? Nunca peguei muita coisa estranha, não. Uma vez mais estranha foi... existe, é uma patologia, né? A pessoa colocava agulhas no corpo, né? No subcutâneo. Chegou a pegar isso tinha já? várias agulhas por todo o corpo. Mas Nossa, foi uma... dá nervoso só de pensar. Mas tem diversos, viu? Isso aí existe de tudo, viu? Foi no programa do Ratinho, depois foi para a clínica. Exatamente. O homem que espelha agulhas. Exatamente, é isso aí. Não é raro, não. De vez em quando aparecem umas coisas assim. Isso eu acho que eu só ouvi em televisão. Acho que eu nunca tinha ouvido falar alguém real acontecer. Então, existe mesmo a possibilidade de alguém fazer isso, né? Existe. Já deu nervoso em mim só de sim, ter a possibilidade da sensação. Nossa, imagina. Eu não gosto nem de tomar... quando eu vou tirar sangue, rapaz. Eu quase desmaiei. Não sei se você já viu aquele vídeo antigo, rapaz, fala que não dói nadinha. Sei. Eu fui fazer um daquele, eu quase desmaiei mesmo. O cara falou, vou tirar teu sangue. Aí chegou com uma agulha desse tamanho, ninguém me contou que era uma agulha mais grossa. Na hora que eu tava lá, eu falei, agora eu tenho que segurar, né? Tem que manter a postura. Virei a cabeça pro lado, pum. Mas no final, o sangue não deu conta, não. A pressão baixou, as perninhas teve que levantar. Eita. Morro de medo.
falando assim, um pouco de empreendedorismo na clínica, assim. Por exemplo, como que a clínica hoje ela consegue enxugar custos e manter um bom atendimento para o paciente, porque a gente sabe que o volume numa clínica de imagem, né, precisa ser rápido o atendimento, não pode perder a qualidade, o laudo tem que sair o mais breve possível. Como que consegue lidar com tudo isso e oferecer um custo-benefício entre o paciente que é pagante, né? Exato. E a clínica manter toda essa... É bem complexo. É bem complexo, né? Complexo, né? Uma Porque tem toda uma equipe, né? Eu tenho a recepção, eu tenho o técnico, eu tenho o médico que lauda, eu tenho os equipamentos. E tem o sistema, né? Tem o SUS, tem os convênios, tem até a maquininha de cartão. Às vezes a maquininha de cartão desliga, dá pau, não passa, atrasa 10 minutos para o paciente pagar. E a gente imagina que esses 10 minutos acabam refletindo em todo... No dia todo, né? No dia todo. Então, assim, é uma engrenagem bem complexa que a gente acaba tendo que estar o tempo todo mexendo, fazendo ajustes finos. Isso quando o equipamento não dá problema também, que existe a questão do equipamento simplesmente parar de funcionar, né? Exatamente, né? Como tudo, né? Toda máquina, uma hora... Para, a gente tem os programas de manutenção continuada, né? Então tem sempre as manutenções preventivas, né? Que eles chamam nas máquinas, atualizações, igual computador de casa, né? E uma hora o computador de casa também para, né? Sim. Então, e a gente não tem que descobrir por que parou, né? Justamente então, no dia mais cheio normalmente Exato, para, né? Não é o dia que tá vazio, né? não é o dia que tá vazio que para, não. Mas então tem tudo isso, né? Então... É um limiar ali muito delicado. Muito delicado. E a gente, claro, o software de integrar que faz essa gestão aí é importantíssimo, né? A gente ter esses links assim por conta disso, né? Hoje, assim, uma das coisas que eu acho mais complexa é justamente isso tudo que você comentou, né? Juntar todo mundo, fazer todo mundo trabalhar numa sequência de... O paciente chega na recepção, você colocar ele para esperar o menos tempo possível, né? Porque às vezes você pode estar ali já com o seu dia todo agendado, que é o mais comum, de repente chega uma emergência, por exemplo, no caso lá no CDI, que só tem, vocês estão dentro do hospital, né? Vocês estão com a agenda tudo normalzinho, de repente chega um caso de emergência, eu acho que... infelizmente, assim, serviços médicos, eu acho que serviços médicos, essa questão de pontualidade... É algo que quando a pessoa vai para um serviço médico, ela tem que sair de casa sabendo, olha, eu estou indo para o serviço médico pode ocorrer emergência e urgência. Né? Ela tem que ser paciente. Então, assim, exatamente, né? Um pouquinho, né, little patient. Entendeu? Porque não tem jeito. A gente está sempre brigando contra o tempo e aparecendo encaixes e coisas que a gente tenta lidar no dia a dia, né? E isso é frequente, né? Tá no nosso dia a dia. Eu acho que um dos desafios para a recepção de clínica de imagem é poder fazer o agendamento correto do paciente por telefone ou porque, assim, faz o pedido. Raio-X. Do quê? Ultrassom. Do quê? Né? Tem uma especificidade para poder você marcar, né? E deixar tudo muito Cada bem exame alinhado. tem um tempo, né? Diferente. Tem um tempo diferente, né? E eu acho que hoje... WhatsApp, qualquer outra ferramenta que possibilite a pessoa enviar o pedido, né, para a clínica ajuda bastante para não ocorrer equívoco na marcação, né? Estou marcando um paciente que eu acho que vou fazer determinado procedimento, aí quando eu chego para ver, tem que ter todos esses protocolos. E ainda tem os procedimentos com preparo, né? Com preparo, né? Que é aquele que existe antes da execução do exame, você às vezes deixar de tomar água ou tomar água. Com certeza. Se fizer até complexo, né? Se o paciente não fizer esse preparo correto, a chance do exame dar certo ou errado é gigante, né? Mas às vezes não pode nem fazer determinado exame se ele não fizer o preparo correto, né? E você tem que confiar literalmente no paciente. Esse é o outro, acho que, problema que deve ficar... Esse é um problema que... Pega muito? É bem comum também, né? Não fazer o preparo. É porque muitas vezes terceiros acabam marcando, né? Daí o terceiro é aquele telefone sem fio, né? A informação se perde. Não me avisou. Nossa. Então... Aí nesse caso o paciente tem que retornar para outro dia. Infelizmente, dependendo do tipo de exame, dependendo do... Prejudica o diagnóstico, né? Ou se não pode mesmo, né? Então tem alguns exames que realmente não tem como, né? Daí tem que remarcar. É proteção do próprio paciente, às vezes é risco de saúde. Paciente, ou de atrapalhar o diagnóstico, né? O paciente está fazendo o exame e a gente quer que seja o exame bem feito, que tenha o resultado correto, né? Talvez possa atrapalhar até na interpretação, né? Então,
Às vezes o pessoal não entende, fala assim, nossa, não quis me atender. Fala, não é que eu não posso te atender, né? Eu tenho que te atender com a qualidade que você precisa. Você vai, normalmente você não vai todo dia, não é todo mundo que vai todo dia igual ele fazer exame. E outra, né? Vamos deixar claro, mas dependendo do exame não é barato, né? Se o cara estiver pagando um particular, você fala assim, não, tem que repetir o exame porque não fez um preparo antecipado correto. É muito complexo. A gente estava falando, fomos juntando um monte de assunto aqui. Vou juntar mais um aqui. Junta aí. A gente falou sobre as tomografias, falamos dos raios-x, das questões da agilidade, preparo. Eu estava lendo até uma curiosidade. A gente tinha colocado aqui na pauta falar do 5G. 5G, sexta-feira, começa em BH. A gente está aqui em Minas. Tem 3 cidades. Vai começar na terceira cidade agora, que é BH. Tem Brasília, se não me engano. A outra, esqueci, acho que é João Pessoa. E BH. Isso, será que vai mudar alguma coisa na medicina? Com certeza, né? Com certeza. As imagens vão chegar instantâneo, né? O tempo, principalmente a parte de imagem, né? Vai ser praticamente instantâneo. O pessoal diz que a velocidade, fizeram o teste em São Paulo, é uma coisa assim... 10 gigabits. Eu vi um... A gente vai poder subir todos os nossos exames para a nuvem. Mas eu acho que foi uma indireta. A gente vai poder subir todos os exames, não vai ter problema para subir. Não precisa mais de infra local, né? Mas aí eu tava lendo um pouco sobre o 5G e eu falei assim, por que o 5G é tão melhor? Por exemplo, igual eu tava vendo, vai ser possível fazer uma operação remota, uma cirurgia remota, né? Eu falei assim, mas por que uma internet cabeada, estruturada, gigabit dentro de uma instituição, 10 gigabit que seja, mas o problema não está na estrutura em si, às vezes, do local que investe na estrutura correta, mas está na latência entre aonde está a pessoa, né? E parece que o 5G ele remove isso. Inclusive, acho que a Vivo promoveu um painel lá para fazer uma cirurgia de demonstração e parece que o tolerável para a cirurgia remota é um tempo de latência de 3 a 5 milissegundos no máximo. É o intervalo que você tem que ter. Só fazer um parênteses aqui para o pessoal que está assistindo que não conhece da área de TI. Latência é o tempo entre você mandar informação para um computador, por exemplo, você está no seu computador, você apertou um botão, essa informação foi até o outro e retornou para você. Então, esse tempo a gente chama de latência. Hoje, a latência está em 30 milissegundos, quer dizer, demora 30 milissegundos para a informação ir e voltar de um computador no outro pelo 4G. O 5G está prometendo de 1 a 5, que é essa média que você falou. Outra coisa que eu li também que eu achei super interessante, essa eu não sabia, diz que o 5G vai ser mais rápido do que a fibra ótica. É o que eles estão falando. Isso eu jamais imaginava, porque a fibra ótica trafega luz. Então a primeira coisa que eu tinha imaginado nada é mais rápido do que a luz. Sim. O 5G vai ser. Não que a luz, né? Que é a informação da fibra ótica. É a fibra ótica, né? Justamente são ondas eletromagnéticas, acabam na mesma velocidade, assim, a diferença é muito, muito pequena, né? Então acaba que... E eu estava vendo também uma questão que vai dificultar a implantação um pouco, vai ser a questão do número de antenas que você tem que ter, porque como você trabalha numa frequência maior para 5G, né? E a gente, para quem tem um pouquinho aí de redes, aí sabe que quanto maior a frequência, menor é a distância alcançada, Sim. né? E o pessoal já tem comentado que, por exemplo, uma simples árvore, uma parede para o 5G, assim, é um problemaço. Então, para fazer isso acontecer, principalmente dentro de uma sala hospitalar, que geralmente às vezes está dentro de um prédio, que está dentro de uma sala, que está dentro de outra sala, fazer esse sinal chegar lá com qualidade, respeitando essa latência, aparentemente é o grande desafio, né? E para o uso convencional vai ser também, né? Hotéis, grandes ambientes e tal, mas a quantidade de antenas que o pessoal vai ter que fazer instalação, né, para poder prover esse tipo de sinal é muito maior em relação ao 4G. Isso acho que vai ser algo assim que eles estão pretendendo fazer o quanto antes, né? E a gente vê que muito disso também se dá pela corrida espacial que está tendo aí, né? O pessoal quer ir para a Lua, para Marte, para tudo isso, e eles sabem que vai precisar desses suportes remotos, né? Só que tem a limitação do tempo, né? A informação para chegar de lá para cá, por mais rápido que seja, a luz, né? Chega um momento que não
Na velocidade da luz ainda demora, então. Acho que dá pra falar, pra gente pegar só uma conversa disso aí, que eu falar pra você. Isso daí é curioso, é muito curioso conversar sobre a questão dessa velocidade de transmissão fora da Terra, né? Fora da Terra, né? Então, assim... A Marte é 14 minutos, se não me engano. se eu não me engano. 14 O 5G, uma outra coisa interessante da gente... Pra ir e pra voltar, né? Acho que é meia hora. Um comandinho daqui até lá, você imagina? O 5G a gente já consegue fazer alguns testes em casa. Para quem já está com os roteadorzinhos mais novos aí, os roteadores mesh, né? Eles têm um sinal aí, que se vocês olharem nas caixas aí, quem estiver assistindo em casa, vocês vão ver que tem alguns roteadores que tem o 2.4 GHz. E quando você está muito próximo, se o seu celular já tiver o Wi-Fi 5 GHz, você vai ver que a taxa de transmissão mais que dobra. Sim, né? mas ainda não é o 5G. Não é o 5G que nós estamos falando. Sim, é o 5 GHz, é a frequência. É a frequência. A tecnologia do 5G vai trabalhar em 3.5, que foi a banda liberada para o Brasil aqui, né? Que é a banda do... Sim. Mas o 5G que a gente fala, na verdade, não é o 5 da frequência, né? Frequência. O 5G é o nome da tecnologia. Isso. Esse exemplo que eu estou dando é só por causa da questão da distância. Por exemplo, igual o Ellison falou, quanto maior a frequência, menor a distância que ela pega. Isso. O 5 GHz do roteador... Tem que estar muito perto dele. Ou vários roteadorzinhos, né? Você vai espalhando pela casa, né? Exato. Se você se distancia um pouco, ele vai pegar o 2.4. Vai continuar funcionando, mas numa velocidade menor. Exato. Até uma boa notícia aí pro pessoal que é gamer, o 5G diz que vem para ajudar os gamers fora a área de medicina, né? Que a área de medicina... Nossa, dá para falar um monte de coisas que vai ajudar, né? Transmissão de imagens que você falou. Manter as imagens na nuvem é o fim do papel, né? Sim. Aí a gente consegue eliminar o papel, né? Sim, com certeza. Você vai ter agora também a geração dos vestíveis, né? Que isso vai facilitar muito fazer diagnósticos de distância em tempo real, porque já vai estar conseguindo transmitir sem ficar congestionando as bandas, né? Com certeza. Isso é outra coisa muito legal. Sim. E eu acho que a grande questão de transmitir muitos dados hoje é porque, por exemplo, se você armazena dado local, você tem lá seu servidorzinho com um HDzinho de 5.200 RPM, Nossa. Uma plaquinha de rede lá de 100 megabits ou até de 1 gigabit, e se chegar 50 pessoas pedindo o mesmo arquivo de 1 giga cada um, a sua infraestrutura interna tem que ser capaz de prover a extração desses dados do disco. Então, ler o disco quanto mais lento, né, vai demorar para fazer esse dado trafegar. A sua placa de rede tem que suportar um tráfego alto, né? Então, não é só colocar 5G. Tem toda uma estrutura por trás para se montar, para fazer que os dados possam usufruir dessa velocidade. Depois que ele saiu, ele vai trafegar. Mas para fazer a saída desse dado, da onde está a informação, né, esse ponto de saída ali é desde o HD, a placa de rede, a rede interna do local lá, como que está o tráfego, né? Se tem uma saída direta ou se não está sendo compartilhada. E isso tudo gera metadados para inteligência artificial, né? Sim. E que não vai acabar com a medicina. Isso pode ficar tranquilo. O pessoal fala, vai acabar com... Não vai, é igual a parte de aviação, né? Hoje um avião pousa sozinho, mas o piloto está lá dando os checklists, o comando e validando tudo isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta, já o doutor é piloto, viu, gente? Eu vou fazer essa pergunta porque eu fiz isso esses tempos atrás para um cara que era só piloto. Agora você é médico aeroespacial e piloto. Vamos ver se a resposta vai bater. Você falou que hoje o avião não precisa mais de um piloto. Ele falou isso também. É verdade que o piloto lá é só psicológico? É um pouco. O avião faz tudo sozinho, mas... Não precisa mais, né? No avião já faz tudo sozinho. Só que a gente tem que ter o backup, né? A redundância, né? Boa. A redundância, né? Na verdade, assim, a maioria dos pilotos assumem ali o comando do avião depois que desliga o piloto automático na finalzinha ali. Normalmente hoje ainda os pilotos pousam por conta da infraestrutura dos próprios aeroportos, né? Então, assim, a gente sabe que tem um tipo de... que é o ILS, né? Que é o que faz o pouso automático, né? Instrument Landing System. Chega no finalzinho, tem umas categorias, né? Até a mais alta que o avião pousa sozinho, mas algumas categorias do própria infraestrutura do aeroporto ainda não permite isso. Os pilotos assumem lá no final. Então, assim, é verdade, mas não é tão verdade isso, né? Isso é verdade quando a gente está falando de aeroportos em países de primeiro mundo, que aí pousa sozinho, sim. Vai e volta sozinho.
Mas, drones, né? A gente sabe que aí na guerra aí tá cheio de drone lá, né? Não é de duvidar. Se a gente consegue mandar hoje um robô, né? Tem gente que não acredita, né? Vamos deixar bem claro. Para Marte, descer, calcular um monte de coisa. Literalmente sozinho, porque igual a gente falou sobre a questão da latência, vocês falaram 14 minutos, né? Então você imagina. Para ir para 14, então, dá perna, né? Vamos separar em 7 minutos. Não, dá 30. 28. Dá 14 só para ida. Então, ida e volta, 28. 28. Então, assim, não é um comando, não é um operador aqui operando, tipo, vamos falar bem grosseiramente, um carrinho, um joystick aqui, né? Descendo lá, né? Você faz os cálculos e o equipamento pousa sozinho. Por isso que demora tanto tempo, né? Demora tanto tempo. Essas missões, eles são programadas, são muitos anos preparando ela, né? E o nome dessa ação são os rovers, né, que o pessoal manda. E curiosamente, no caso da NASA, eu não sei se das outras agências seguem o mesmo padrão, mas a NASA geralmente constrói 2 rovers, o que vai e o que fica em solo, onde é feita toda a simulação dos próximos passos que o rover vai dar, né? Então não é simplesmente, cheguei em Marte, vou começar a sair andando, vou definir um caminho. Não, é feito todo o trajeto em terra, num cenário simulado, para ver o comportamento, para depois executar remotamente o comando. É tudo muito caro, né? Tudo muito caro. Então não pode... Não fala isso, o pessoal vai falar que estão filmando aqui na Terra e falando que a imagem é do espaço. Disso tudo que nós falamos da NASA, falamos do 5G. rover, do 5G. 5G eu tenho uma curiosidade aqui que está embargando o 5G nos Estados Unidos. Né? Causa câncer? Não. Na verdade, o que acontece? Nos Estados Unidos, a gente teve a polêmica com a NSA, né, a Agência de Segurança, com o projeto Prisma, lá, que filtrava os dados dos usuários que trafegavam nas redes deles, com a alegação de segurança nacional, né, que poderia ser coletados os dados. Hoje, a nação que tem a tecnologia de melhor transmissão está à frente é a China, e na China está a Huawei e a ZTE. E hoje está tendo um embargo dos americanos porque eles não querem que sejam instalados equipamentos chineses, né, em território nacional deles, no território americano, justamente porque na cláusula do contrato da prestação de serviço deles, eles podem solicitar ou ter acesso aos dados a qualquer momento que represente uma questão de segurança nacional para a China. Ou seja, o que os Estados Unidos fez, né, com digamos, essa subtração de dados que a população não sabia, a China parece que faz algo semelhante. E ela não quer correr esse risco de ter dados, por exemplo, governamentais ou do cidadão americano trafegando por esse tipo de equipamento, né? Então, provavelmente, eu não sei o que vai acontecer aí, mas tem vários outros países na Europa que estão engatando essa marcha. Esse ponto é muito complexo, né? Esse ponto aí é um ponto polêmico. É polêmico pra caramba. E aí entra em criptografia, entra em... Bom, tudo isso essas questões aí são bem complexas. Não dá pra gente... Nem arriscar. Mas é uma coisa que tem atrasado a implantação do 5G nos Estados Unidos. Exato. É uma coisa que já poderia estar muito mais adiantada lá, mas até o momento assim, está bem segurado. Que tem aquela visão que os Estados Unidos é o primeiro mundo, então lá deveria começar primeiro, né? Então lá tem esse embargo. Se você for trazer isso para a prática, aqui no Brasil, né, que foi uma cópia vindo de fora também, questão de proteção envolvendo muito medicina, é a LGPD, que a gente eu só vou comentar, mas não vou nem entrar no assunto. Cabe só um podcast sobre LGPD. Mas assim, dentro da área de medicina aqui especificamente, cabe em qualquer área, deixando muito claro. Exato. Mas dentro da área de medicina, assim, é um jeito que você tem, bem a grosso modo, de proteger, fora que já existe, com o paciente já existe aquela proteção, vamos falar assim, de paciente e médico, né, que é a clássica, mas aí veio justamente por causa dessa situação, né, de coleta de dados, roubo de informação. Aí eles ficaram tentando implementar meios de evitar ou pelo menos deixar claro o que você faz, cada empresa faz com cada dado, né? Sim, acho que veio dessa conversa aí, não foi? Foi. E isso aí é extremamente importante, né? Assim, acho que é algo que está chegando agora no Brasil, né? Nossa. E veio com tudo, né? Todo o mundo, né, na verdade, está diminuindo o acesso aos seus dados, né? A gente tenta, né? É difícil, muito Mas eles difícil. tentam nos vender o que a gente está passeando, né? A gente está assistindo uma Fórmula 1 lá, de repente aparece a cadeirinha de Fórmula 1 lá para compre agora.
Hoje o produto é informação. Exatamente. Você imagina, ó, vamos pegar dentro da área aqui. Por exemplo, nós aqui, a SoftClean é uma empresa de de software para medicina. Você imagina, tem acesso a um monte de informações que você não tem como não ter, porque produz software, questão dos prontuários, igual as próprias clínicas têm. Você imagina essa informação. Logicamente, tem toda uma restrição de dados, tem todos os contratos, mas essa informação ela vale muito em determinadas áreas. Um exemplo bem simples. Um laboratório, se ele sabe exatamente quais os medicamentos que estão sendo usados em determinada região, cidade, idade, para cada tipo de doença, ele pode focar a estratégia de venda. Então, isso vale muito, muito, muito. Então, o produto hoje é a informação, né? Exatamente, então, são os metadados aí. Os metadados. Então, assim, 5G veio e também é um outro problema, né? Porque, assim, o 5G dá mais possibilidade de você levar esses dados mais rápido também, né? É do mesmo jeito que tudo mais rápido, esse é o outro lado. Esse dado consegue ser capturado mais rápido. Né? Mas uma coisa que levantou uma curiosidade em mim são os planos de dados que vão ser oferecidos no 5G. Porque eu fico pensando. Como que vai pagar isso? Como que vai pagar? Porque, por exemplo, vamos supor que a clínica do Dr. José Luiz faça lá 20 ressonâncias por dia. Né? Cada ressonância tem 1 giga. Um exemplo. E aí ele vai laudar a cada 3 dias. Aí ele vai falar assim, vou ver pelo celular aqui. Primeiro paciente 1 giga, segundo paciente 1 giga, terceiro paciente 1 giga, quarto... Qual o plano que vai ser oferecido para a população? Né? Porque, exatamente. Né? Em 1 hora... Acabou. Menos de 1 hora, dependendo do plano da pessoa. 6 gigas, ali, 8 gigas, às vezes que a pessoa tem, né? Eu acho que a tendência é ficar igual a cabeado, né? Antigamente a gente pagava a cabeada, tinha limite. Tinha limite, né? Antigamente. Faz um downgrade ali na sua rede ali. Verdade. Lembra que a gente pagava, tinha lá teta, daí chegava um certo período eles diminuíam lá. Eu sou da época que você entrava meia-noite, discado, ficava ali final de semana para gastar um pulso. Exatamente, era uma ligação só, não, a gente pegou essa época, não pode falar que entrega a idade, mas tinha, daí depois do discado, depois do barulhinho do discado, depois veio 1 mega da DSL. Nossa, que coisa chique. Daí você tinha os limites, né? Você tinha a quantidade de dados que tinha que ser limitado, né? Então tudo isso é o futuro, né? A gente tem que... Uma coisa voltando um pouquinho na parte da diagnósticos, faz muita diferença na hora que você vai laudar, você escolher um bom monitor para o médico de radiologista. Né? O monitor é imprescindível. Frequência em megahertz, nitidez. Talvez tempo de resposta não, igual no videogame, porque a gente não tem essa pressa toda aí dos milissegundos fazerem essa diferença, né? Mas a qualidade de um monitor, hoje em dia evoluiu demais, né? Esses monitores agora em 4K, 8K, quase todos atendem os requisitos muito melhores do que via antigamente, né? Os requisitos de imagem. O monitor faz uma bela diferença, assim. Legal. E assim, o que é mais importante? Porque um caso que eu sempre repito, às vezes o pessoal acha estranho, mas como eu sou daltônico, né? Tem coisas que para mim é muito complexo. Eu tenho uma visão de mundo diferente. Eu sei que monitores, por exemplo, como eu falei, a imagem é preto e branco. Para mim, vai bem, preto e branco. E tem a história dos monitores serem de alto contraste, com contraste mais médio e tal, tem preto. O AMOLED, né? O contraste pra gente. Isso faz muita diferença, é o contraste especificamente? O contraste faz muita diferença. Porque E tamanho de monitor também muda isso? Muda, né? Na verdade, é a densidade de pixels ali. A densidade. A densidade de pixels que faz uma bela diferença, né? Aí o tamanho é a gosto do freguês. O tamanho fica com... Os que eu acho mais legais são aqueles que o pessoal, assim, você entra nas salas de radiologia, o pessoal, aqueles monitores já são grandes, né, e bonitos, o pessoal gira para um lado, gira para o outro. Isso, para mim, eu acho que eu que gosto de tecnologia, acho super bacana, mas deve ser super útil também, né? Porque ao invés de você ter que virar a imagem através de um software, você poder virar o monitor literalmente físico, né? Deve ser também uma sensação até mais interessante de trabalhar. Eu acho que até a questão do touch, não sei se isso faz diferença para vocês. O monitor ser touch, você trabalhar a imagem com ele touch, tem alguma ajuda, alguma coisa? Não, acaba que o touch não nada muito... Não ajuda em nada? A gente não utiliza muito, não. Às vezes
pessoal da área técnica lá agiliza ser mais rápido no ajuste, que eles fazem um ajuste da imagem antes de ir para o laudo, né? Então, naquele momento lá, eles agilizam um pouco o procedimento do que ficar no mouse, talvez. Mas é gosto do freguês, né? É igual jogar no teclado e jogar no joystick. Como se diz, cada um acaba tendo um gosto, né? Eu ouvi uma coisa uma vez sobre cirurgias médicas e principalmente laparoscopia, né? Ou quem opera por robô. E falaram assim, olha, quando você for fazer uma cirurgia dessa, assim, que é laparoscopia, escolha um médico mais jovem, porque provavelmente ele joga. Os dedinhos ali estão mais treinados. Já ouvi isso também. Os dedinhos estão mais treinados. Você pegar uma pessoa ali que não tem tanta habilidade, você vai sair dolorido. Tem um amigo meu de infância que opera em robótica lá em São Paulo, fica jogando PlayStation aí. Ele é gamer? Era. Ele tá operando lá em São Paulo, nascer. Aqueles Da Vinci, né? Mas tá muito presente já em São Paulo? Já. Evoluindo bastante. Hoje, por exemplo, na área de imagem, que eu acho que é o foco seu aqui na região, né? Pouso Alegre perde alguma coisa assim para São Paulo em termos de equipamento? Nada, né? Nada, praticamente nada, né? Talvez só não tem PET ressonância ainda, que é igual o PET CT que tem aqui na região, mas é PET RM, que acaba sendo um pouquinho mais restrito lá para São Paulo. Entendi. Mas aqui a gente tem praticamente um polo médico que tem de tudo, não deixa faltar nada aqui para a região. Legal. Interessante. Legal. A nossa região aqui, eu acho que a gente pode, só posicionando o pessoal que está nos ouvindo, nós estamos na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas. É uma região que realmente não podemos reclamar sobre a questão de medicina, que é literalmente um polo de medicina. Acho que tem médicos de todas as especialidades, hospitais aqui, todo mundo vem para Pouso Alegre se tratar, né? Quase um São Paulo do sul de Minas aqui, né? Exatamente. Então aqui você acha, se eu não me engano, eu vi uma reportagem, não sei confirmar, que eu acho que Pouso Alegre é a cidade que tem a maior quantidade de médicos por pessoa, né? Deve ser. Do sul de Minas inteiro. Deve ser. Então, assim, aqui realmente tem bastante investimento na área de saúde e medicina. Não só pela área pública, mas assim, eu acho que mais pela até mesmo a área particular. Tem muita clínica aqui na cidade, é impressionante. Inclusive, não foi à toa que a gente escolheu aqui também, né? Tem algum outro tópico aqui que eu acho que começamos a falar, super interessante. Da medicina personalizada. Na verdade, assim, essa medicina personalizada é porque, assim, basicamente cada paciente tem uma resposta ao tratamento, né? O organismo de cada um reage de uma forma diferente, né? Para tudo, né? Então, assim, existem os padrões que os trabalhos científicos, que a gente chama de medicina baseada em evidências, né? Que preconizam que uma resposta de 90 e tantos % para um efeito, para uma causa. Por exemplo, eu dou uma medicação e 95% ela vai acontecer isso. E aqueles 5 que ficaram, que não tiveram essa resposta? Então, a gente tem, hoje em dia, busca-se muito mais ver o paciente como um todo, né? E não só uma causa e efeito, né? Então, por que naqueles 5% não está sendo isso? A personalizado seria mais por conta disso. E, claro, os avanços de tecnologia permitem ter muito mais informação daqueles 5% que não responderam da maneira que a medicina esperava que fosse respondido, e vamos tentar localizar no dia a dia deles qual que é a diferença deles para os outros que tiveram essa resposta esperada, né? Então isso vai ajudar demais, né? Então, assim, você tendo todas essas informações com os relógios, por que esse paciente se comportou de maneira diferente dos outros 95% que tiveram a resposta que a gente esperava, né? Então, e acaba personalizando essa medicina de acordo com cada um. Esse personalizado que o senhor falou, ele já é bem mais avançado, na verdade, né? Ele é o tratamento, né? Exato. Que hoje com o levantamento genético dos seres humanos, até pessoal, agora o pessoal faz mapeamento genético pessoal, tem empresas que você tira um fio de cabelo, manda pela internet, ele te faz o levantamento seu, até de onde que você veio, né? Se você veio da Europa, se você não veio, de onde seus parentes. Acho que é mais nesse caso que eu estava falando, né? E eles, inclusive, avaliam respostas, né? Então, a gente estava... respostas a medicações. Se o paciente vai ter uma resposta para cada uma dos medicamentos, qual que vai ser a resposta desse paciente de acordo com
o próprio genética, código, né? com o próprio código genético. Dentro da medicina aeroespacial, o senhor tem especialização. Foi feito no Brasil para começar? Foi. A gente já tem alguns polos que fazem esse tipo de pós-graduação no Brasil, né? São 3. E um deles é o próprio Força Aérea, que também tem, né? Então, assim, é um campo novo, é uma pós nova, porém muito importante, né? Porque ela estuda o que ela é? Ela estuda as adaptações do organismo humano ao voo. Isso seja voo espacial ou o voo que a gente acostuma, né? De avião, né? É o exame do Detran dos pilotos e é o exame médico para pilotos e comissários, né? Então a gente estuda realmente essas adaptações aí do organismo ao voo. Pelo que você está falando, seria até mesmo para aqueles voos de foguete mesmo. Também, né? Então também tem uma parte estuda essa parte espacial, né? E a parte aero é mais a parte aeromédica, né? E assim, muito é importante esse curso, por quê? A gente tem o socorro aeromédico, né? Helicóptero. Ah, verdade. Dos bombeiros Então, usam muito. Então, assim, tem que ter tem médicos que trabalham dentro desses helicópteros de salvamento e eles têm que ter esse conhecimento tanto da parte do helicóptero em si, quanto das adaptações que o organismo vai ter no voo, seja ele pequeno de helicóptero, seja um voo longo para transportar um paciente, por exemplo, do norte do Brasil até São Paulo. Se eu tenho um paciente que não está lá no norte, não tem algum recurso, vai ter que vir para São Paulo ou para alguma outra capital que tenha o recurso disponível, né? Então tem todo um preparo desse voo, né? E dos médicos que estão dentro acompanhando o paciente no voo tem que ter esse conhecimento aí de medicina aeroespacial também. Falando assim, eu juro que não tinha parado para pensar, mas agora que você começou a falar, veio me recorrendo algumas situações assim em memória. Por exemplo, quando você está num voo, acredito que deva ter até variação de pressão sanguínea. Sim. Então, assim, deve ter muitas decorrências que acontecem no organismo que quando você vai tratar alguém que está doente, principalmente transportando, realmente aí complica muito. Exatamente. Então, aí que entraria esse caso. São pontos aí que são estudados na medicina aeroespacial, né? Então, o transporte aeromédico é uma das aulas da medicina aeroespacial, uma das matérias que a gente acaba estudando, né? Então, assim, são várias. Tem a parte espacial mesmo, que imagine vocês que quando você está em órbita da Terra, você está em queda livre constante, né? Então, tem uma variação muito grande da distribuição dos líquidos do nosso organismo dentro do nosso corpo, né? Então, todo líquido que a gente fica sob a ação da gravidade, essa distribuição é diferente, né? Acaba não sofrendo essa ação, né? Então, muda bastante coisa e é esse tipo de medicina que acaba assim... E tem parte também que a gente acaba sendo exposto à radiação ionizante, né? Espaço. No espaço, a gente tem a radiação cósmica que é fora do campo magnético da Terra que bloqueia. Existe uma radiação solar, radiação cósmica, que é muito forte, muito importante e talvez um dos principais limitadores aí dessas viagens longas. Não é o tempo, então, praticamente. O tempo é um mas a radiação é um dos principais fatores e a gente sabe aí que as agências espaciais estão fazendo bastante testes, bastante pesquisas de forma que para limitar ou bloquear essa radiação cósmica nas naves, né? nas novas tecnologias que estão desenvolvendo. Então, isso tudo são fatores aí que tem muito campo para explorar, para fazer ciência. Durante o curso lá, a formação, vocês devem ter falado um pouquinho sobre os gêmeos astronautas dos Estados Unidos, Eu ia perguntar isso agora. Não lembro o nome, se é Mark Kelly, né? Um foi, o outro ficou, né? 340 dias, mais ou menos. E... Por exemplo, uma das coisas que eu acho que deve acontecer, não precisa dar uma explicação super longa do porquê isso, mas
Por que a gente perde tanta massa muscular? Por que a gente tem desmineralização dos ossos, problemas de retina? Pela falta da gravidade. Pela né? falta da A gravidade, imagina que a gente está, o nosso organismo está vencendo a gravidade a todo momento. É uma musculação constante, né? Basicamente a gente está fazendo com a gravidade, né? A gente está fazendo uma musculação todo dia quando a gente fica em pé, levanta e tá. Então perde tudo isso, né? Perde o tônus muscular, perde o osso, não sofre os microtraumas para se regenerar. E legal. que a gente, quando está na gravidade, é como se estivesse tendo pequenos traumas no osso e o osso fica lá fazendo um turnover, né? Ele morre algum, cria novo. Lá em cima não tem gravidade, não tem nada disso. Né? Na verdade, essa sensação de ausência de gravidade que faz o organismo ficar atrófico, né? Sim. De maneira geral. Então é algo bastante importante. Agora eles já estão desenvolvendo naves que simulam a gravidade. Essa daí a gente vê em filme, Começando a querer virar realidade. Elas dão uma volta no eixo em um determinado tempo, não sei qual, já estão formando essas naves para simular a gravidade no espaço. Então a ficção nunca foi assim tão ruim, porque exatamente na ficção eles fazem isso, Exato, né? Eles fazem as naves girando, né? Não, eles estão... Tá longe, assim. A ficção tá certa. Eu acho que o custo para colocar, né? Exatamente. Né? Mas quem está no espaço, então, ele tem que fazer atividade física com elástico, com cabos. As academias constantes lá. O astronauta está sempre em atividade para tentar preservar. Não vai ser 100%. Não vai ser 100%. Mas né? ele tenta preservar. E a gente sabe que até pouco tempo já faz uma diferença grande no retorno. Curiosidade do Marcos Pontes, que subiu com a Rússia, né? Por causa do Brasil aí ter dado um calotinho. Aí no programa espacial. Perdemos a bandeira lá no Kennedy Space Center, né? Aqui nos países. Mas o que aconteceu com ele? Ele ficou 6 dias e ele teve um problema gravíssimo de audição. Hoje ele usa aparelho nas 2 orelhas para poder conseguir ouvir e ele vai ter que se submeter a mais uma cirurgia, sendo que ele já fez outras que não conseguiram fazer uma correção do problema, né? Então o impacto, assim, tem muitos astronautas que foram para lá e não tiveram o problema que ele teve, mas tiveram outros, né? Parece que bastante gente volta usando óculos. São milhões de anos evoluindo na Terra, né? E a gente jogar no espaço, né? A gente quer mudar do ambiente, acaba sofrendo por tudo isso. Eu acompanho o Sérgio Sacani lá no canal do Space Today e eu lembro que ele fala que assim, tecnologia para a gente ir para Marte, provavelmente a gente consiga ir bem rápido, a gente tem. O problema é o fator tripa, né? O ser humano conseguir lidar com essa questão de estar... Exatamente. Isso, assim, é um campo muito, muito empolgante. A gente tem vários projetos de pesquisa correndo em diversos países. Hoje em dia, agora eles estão cada vez mais, a NASA e os outros programas, a ESA, eles estão abrindo Open Science, né? Então eles estão abrindo seus projetos mesmo para a população, para todo mundo estar colocando suas ideias e tá participando mesmo, né? Esses projetos de Open Science é bastante interessante. Só que é aquela coisa, são dados, né? Então, mais uma vez a gente está falando... Turismo espacial é realidade, né? Exatamente, né? E, por exemplo, vocês devem ter visto lá, aí, que quando o astronauta volta, geralmente ele pousa e ele sai carregado, né? Geralmente ele não pode ali já sair, tentar se locomover, porque ele cresce, né? Mas não era preguiça? Como é que fala? Eu sempre As achei... juntas vão ficando distanciadas por causa da ausência, né? Ele aumenta alguns centímetros. E eu acho que o papel do médico e do fisioterapeuta para a reabilitação dessas pessoas que voam é importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Então, isso aí existem... E, é claro, lá nos Estados Unidos, né, nesses locais que tem programas constantes, né, então tem sempre bastante gente aí atuando na proteção da saúde dos astronautas, né. Fiz a pós lá para ser o médico aeroespacial. Eu tenho ligação alguma com a AEB, a Agência Espacial Brasileira? Eles têm uma lista de médicos aeroespaciais ou eles não? Eles só servem. Você distribui seu currículo e fica à vontade. Fica à vontade aí para alguém Eles não fiscalizam nada, não tem nenhuma relação com eles diretamente, né? Não. Só os casos médicos que são da Força Aérea, né? Então, assim, os da Força Aérea fazem a pós lá e acabam meio que direto da lista da Força Aérea. Mas quem faz nas outras instituições aí que carregam pós aí, que quem não está nas Forças Armadas acabam
fazendo nas outras instituições, que é o meu caso, que não tenho físico para Forças Armadas, acaba sendo que pega o seu currículo e vamos seguir em frente, né? Uma dúvida que vocês falaram aí, eu vi você perguntando para o doutor sobre a questão dos exercícios físicos, lá, por exemplo, na estação espacial, que o pessoal fica lá 6 meses, acho que chegaram a ficar 1 ano, né? 340 dias, mas teve gente que ficou mais. Teve Então, um russo que foi esquecido na época que a União Soviética caiu. Aí não tinha mais país para ir buscar ele, até reorganizar lá a Rússia. para ele descer de novo. Para ele descer. E ele desceu e falou que ele ficou mais de 200 dias sozinho, porque todos os astronautas desceram. Ele falou, vou ficar. E aí caiu a União Soviética. Ele achou que ia subir mais gente depois. Só que aí deu... Né, Esqueceram de mim oficial. Ele ficou lá perdido. Então, aí vocês estavam falando sobre os exercícios. Os exercícios funcionam a parte muscular, vamos falar assim, as articulações, beleza, mas é tipo o caso que eu estava comentando sobre a questão, por exemplo, lá não tem gravidade. Ou tem a microgravidade, né? Dependendo de onde você está. E aqui na Terra, o teu coração está acostumado a jogar o sangue, principalmente, lógico, para todo o corpo, mas para cima na cabeça, né? E é uma parte muito irrigada. E ele tem que fazer força para subir. Isso. Lá não existe força para subir ou para descer, porque não existe em cima ou embaixo. Tá todo mundo no mesmo nível, independente. Exatamente. Nesse caso, eu não sei onde que eu vi, existe alguma situação que parece que pode gerar problemas nos olhos e em várias outras partes. Isso realmente acontece? Acontece. Os experimentos que eles fazem aqui na Terra para simular isso é deixar o paciente numa posição que a gente chama de Trendelenburg na medicina, que é cabeça para baixo, assim, literalmente. O aumento da pressão craniana. Né? Exatamente. Entendeu? Você deixa o paciente como se estivesse de cabeça para baixo para simular, né? Mas mesmo assim ainda não é nem próximo da microgravidade oficial, né? E muda toda a distribuição de líquidos do organismo, né? Então tu fica doidinho o organismo, pelo visto, né? Porque e aí? Normalmente a gente... Quando o pessoal diz, minhas pernas incham no final do dia, né? Só que lá não é as pernas que vão inchar, é o corpo, é a parte da cabeça, é o restante do organismo. A distribuição não tem a ação, é a micro, né? A gravidade, então. E a sensação de direção? Porque a gente também, tem a parte do ouvido que dá a direção. Exato. Para cima, para baixo. Como é que fica lá? Como é que você sabe para que lado que você está? Por isso que são feitos aqueles experimentos em simuladores, né? De rotação, né? Esse parque de diversão para adulto. Exatamente, parque de diversão para adulto, né? Todos esses simuladores aí, eles são assim, já é uma triagem para ver quem pode e quem não pode, que senão tem o filme, né, do pessoal que foi lá do Inspiration 4, né, a série, né, o treinamento que eles fizeram para poder voar, mesmo no turismo espacial, foi fantástico. 6 meses, né? Foram 6 meses de treinamento. Teve um que não ficou bem, eu não lembro o nome dele, mas ele ficou mal pra caramba. Não ficou bem, mas foi. Mas foi. Vou perder a oportunidade. E curiosamente foi na Inspiration 4 que eles descobriram, né, um problema na privada espacial. Exatamente. E parece que esse problema ainda não foi resolvido. Não foi resolvido ainda. Tem um probleminha na privada lá. Tem um probleminha. E parece que assim, você ir no banheiro dentro Deve ser um problema. da Dragon lá é só uma cortininha. Agora na Soyuz parece que tem uma portinha, o banheiro é mais confortável. É verdade que é um sugador, você sabe disso? Já ouviu falar que é um sugador. É um sugador. Já pensou a experiência? Mas assim, o brasileiro que voou agora com a Blue Origin, né, que ele ganhou lá com a NFT que ele comprou, o sorteio, ele falou que a preparação para ir pro voo da Blue Origin, que não é um voo orbital, né, ele é suborbital, vai ali até próximo dos 100 km, mais ou menos, para a Marinha, né, pro Exército, parece que a linha de Karma é 80, para a NASA é 100, né? Exato. Exatamente. E ele falou que foi uma preparação de uma semana ali, mas é muito com questão de se locomover dentro da nave, saber procedimentos em casos de emergências, né? E como aproveitar o voo, que você pode, que você não pode fazer, né? Mas ele falou que ele ficou muito assustado com a volta, porque na volta dá 5G, dá mais do que na subida. Você falou e agora eu vou até comentar um outro caso aqui. Não deem spoiler se vocês já viram. Aproveitando o 5G de subida e descida. Eu vou descer um pouquinho. Você falou subindo lá na suborbital. Tem um filme aí, o novo, o Top Gun Maverick, né? Alguém sabe qual é a velocidade que o caça atinge ali? Quantos G? Acho que é 8? Vocês sabem, não? Em torno de 8G. O que acontece nessa situação com o organismo?
Muita pressão, né? Como se um elefante estivesse Exatamente. sentando em cima do seu peito, né? Depende e assim, o sangue não chega na cabeça, né? Ah, o sangue literalmente para? Não, você puxa 8 vezes a gravidade para ele chegar na sua cabeça. Você apaga, né? Por isso que tanta pessoa apaga. Entendi. Então, falta oxigênio, literalmente. Falta sangue. Você tem roupas especiais que na hora que você ultrapassa um determinado G, elas comprimem para manter o sangue, para manter o sangue lá, a distribuição dos líquidos, né? Isso é meio que conectado ao avião que você está voando, ao avião que está voando. E o avião vai ajustando, isso tudo. Que legal. Você é literalmente, como diz, uma esponja, eles vão te apertando embaixo para subir o sangue para cima. É isso? Para manter o mesmo, sangue nos órgãos principais. Que delícia, já pensou? É um aperto. Mas, às vezes o que acontece muito é que eles falam que não é um desmaio imediato, mas a questão da pressão sanguínea nos olhos, você fica cego, né? Você não enxerga, mas às vezes você está com um pouco de consciência ali ainda, né? Exato. E depois você apaga de vez. Exatamente. E isso tudo juntando aí. Agora você imagina, o astronauta, o piloto, principalmente eu acho que o piloto de caça, né? Ele atinge uma velocidade acima do barreiro de som. Hoje tem muito mais, eu nem sei te falar a velocidade que atinge. Aí você tem falta de sangue, que eu acho que é só a questão do sangue, a mudança da circulação afeta tudo no organismo. Né? Você vai ter uma percepção, reação, tudo vai diminuindo. E é exatamente o momento que você precisaria de ter ela mais aflorada, é que você tem ela mais diminuída. Você imagina... E caça é extremamente complexo, porque você pode ir de um G negativo para um G muito positivo. Então você abre o leque de gravidades aí, cada momento... É um treinamento assim, extremamente... O piloto tem que estar acostumado a essas variações aí dos G, né? É muito complexo. Aí agora eu vou te fazer a pergunta. Beleza, a gente já sabe de todos os problemas. A medicina tem alguma coisa que fala assim, não, dá um remedinho ou é só treinamento? Não existe algo mágico nisso aí? Não existe algo mais. Existe algo físico, né? Como ele comentou, tem roupas especiais, oxigênio mesmo. Normalmente entra toda a parte aí que você tem que andar com oxigênio a 100%, quanto mais falta de oxigênio, né? Então você seu peito não tem força para fazer o movimento. Também você não consegue respirar, né? Então a própria roupa, né? Os trajes espaciais, tanto é que aqueles trajes no momento, não vamos falar do filme, mas a gente sabe que trajes de quem atinge muitas velocidades ou níveis de voo muito alto, precisam ter trajes especiais, não só por esse motivo, mas por outros motivos também, que alguns gases o nosso organismo que a gente chama de embolia, né? Então a gente tem que manter uma certa pressão dentro do nosso organismo para que esses gases não evaporem dentro da nossa corrente sanguínea lá e dar uns outros problemas assim que a gente chama de embolia gasosa, né? Então você tem que manter uma certa pressão. Então, assim, é muito complexo. A medicina, no caso aeroespacial, ela é exatamente estudando todos esses comportamentos para tentar criar equipamentos para isso? Seria isso? Tanto equipamentos quanto... Reação do corpo. Ela pega toda essa área. Toda essa área. Rapaz, é como se fosse um mergulho, né? Mergulho também a gente sai de... Mergulho eu já experimentei, maravilhoso, gente. muda as pressões, né? O equilíbrio das pressões. É bem interessante. Nossa, então assim, é um negócio... Não é à toa que tem que virar piloto também, né? E aí você sabe, a prática, você fala assim, não senti um diferencial aqui, a gente anota aí embaixo que a gente vai ter que corrigir a roupa. Depois a gente ajusta alguma coisa, né? Facilita, né? Exatamente. Gente, vamos caminhando aqui agora pro final. Se você pudesse escolher alguma empresa aí que está fazendo turismo espacial, Virgin Galactic, SpaceX ou a Blue Origin... Escolheria alguma? Eu não tenho dúvida que eu quero dar algumas órbitas, ficar alguns dias. Com certeza, seria SpaceX. Com certeza, hoje. Mas a SpaceX eu acho que ela tem a maior tecnologia hoje mesmo, né? Sem dúvida, né? Tá bem avançado. Só o banheiro que eles tem que dar um jeito, o banheiro. Nesse caso eu já optaria pela outra, viu? Porque o banheiro é um negócio complicado, né? É muito importante. Ainda mais nessa situação, eu acho que não dá pra ficar sem. É importante ficar alguns dias sem banheiro, complicado. Agradecer o senhor imensamente por ter vindo, agradecer a todo mundo que conseguiu ficar conosco até agora.
Agradecer por ter retirado um pouco do teu tempo, porque eu sei que você saiu diretamente do hospital para vir para cá, né? A gente saiu da clínica lá já. Da clínica direto. Conseguimos ainda te roubar um pouquinho da sua vida corrida. Acho que agora nem sei se você vai para casa agora, um pouco. Casa, nossa, um pouquinho, né? Amanhã já começa cedo de novo. Amanhã já pega firme. Então agradecer realmente a oportunidade de ter falado com a gente. No primeiro podcast, a escolha não foi à toa, a gente sabe do seu currículo. Você não é doutor do nome popular, você é doutor de estudo em muitas áreas, né? A simpatia, toda uma coisa que não é porque a gente está aqui, é de anos de convivência. Eu sempre falei que você é um cara diferenciado e não é à toa no conhecimento em todas as outras coisas que poderia se falar. Então agradeço imensamente, agradeço o Ellison por ter acompanhado aqui, né? Nosso Wikipédia da empresa. O cara conhece de tudo quanto é coisa. Então, na dúvida, a gente pergunta para ele, né? Isso aí, queria agradecer. Gente, passa a palavra pro Ellison. Obrigado, doutor. Aí eu fiz um papel, tentei fazer um papel aqui do ouvinte, né, que pode estar escutando isso aqui, que não é um profissional da saúde, que não tem contato com a área. Eu acho que é importante a gente disseminar esse tipo de informação, né, entender o que acontece ali por trás, porque, como a gente falou, são muitas engrenagens que acontecem, né, para fazer acontecer um bom atendimento para o paciente, seja na área de radiologia, seja na área de pesquisa que você lá toma conta. Então agradeço muito e espero aí que numa próxima oportunidade a gente possa bater papo sobre outros assuntos. Com certeza, eu agradeço demais o convite de vocês, conheço aí o pessoal da empresa aí já tem pelo menos uns 7 anos. Nossa, aí já tem pelo menos por baixo e fico muito agradecido. Peço aí perdão aos colegas aí que a gente tentou ser o mais leigo possível aí para o pessoal, para não confundir muito a cabeça do pessoal nesses termos, né? Mas gostei muito do bate-papo aí com vocês, fiquei muito feliz e parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast, pelo estúdio. Então, tá muito feliz aqui com vocês. Acredito que talvez a gente numa oportunidade mais próxima, a gente não falou, mas o senhor da parte do diretor científico da área da cannabis, né? A gente está num momento assim importante que agora é um momento que o Conselho Federal de Medicina abriu um chamado que ele tinha uma normativa de 2014 que já não tinha mais valor porque a Anvisa soltou diversas outras regulamentações, né? Ela hoje está regulada através, como o Congresso e toda a parte política que a gente não gosta de entrar nesse assunto, acaba tendo um certo tempo para legislar. Enquanto isso, a Anvisa, igual qualquer emergência, qualquer situação como a pandemia, a Anvisa acaba soltando as resoluções da diretoria colegiada dela, né, que a gente chama de RDCs, né? Então a Anvisa soltou diversas RDCs aí por um tempo e que estavam em vigor, né? E agora o Conselho Federal de Medicina abriu um chamado, né, para atualizar a de 2014 deles. E é uma consulta pública para todos os médicos, né? Então aí também convido os médicos que estiverem nos ouvindo aí entrar no CFM, no site do CFM, escrever CFM, consulta pública, cannabis, até o dia 30 desse mês que a gente está gravando aqui. Mês? Tá em junho, né? Em junho. Julho. Nossa, estamos até julho. O dia 30 de julho. Foi uma consulta eles abriram agora no comecinho do mês, né? E até o dia 30 agora eles estão fazendo essa consulta pública para ajustar as legislações ou as resoluções do Conselho Federal. Então ainda tem muita coisa para mudar, né? A gente sabe que isso isso é uma realidade em diversos países, né? Então a gente tem que talvez adequar para o benefício de quem precisa e realmente aí de uma forma mais correta possível para diminuir o número de atritos, né? A gente sabe que tem muita gente que leva para diversos pontos, principalmente políticos, né? Então a gente aguarda um pouquinho e quem sabe num outro momento a gente vem falar só disso aqui. Exatamente. A gente passa com certeza, vamos esperar as resoluções, né? Eles resolverem exatamente o que pode ou não, né? E a gente depois lá na frente marca um dia aí para bater um papo mais a fundo disso aí. Já fica o convite aqui, porque é um assunto que particularmente assim eu conheço quase nada, teria que até
aprender assim muita coisa para eu conseguir conversar sobre isso, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem um conhecimento sobre como que funciona a cannabis, Exatamente, né? na medicina. Como medicina, né? Com certeza. Então acho que caberia muito uma conversa depois específica só sobre esse tema, que eu acho que dá para a gente esclarecer muitas coisas. E é um mercado que cresceu muito na pandemia, né? Que muita gente acabou recorrendo a isso em vários pontos aí durante a pandemia, né? Se você olhar um crescimento exponencial aí, tanto de mercado quanto de trabalhos científicos, né? A gente tem esse crescimento também, se procurar em qualquer uma das plataformas de trabalhos científicos, né? De busca de trabalhos científicos, a gente usa o PubMed e outras, se você olha, o crescimento é exponencial. Então é um negócio que está em expansão muito rápida e quem sabe mais para frente a gente tem uma legislação que nos permita tratar disso com uma segurança maior aí, também até tanto para a gente quanto para o paciente, né? Sem Isso ser que é tendenciosa, né? Sem ser tendenciosa e sem ser politizada, né? Esperamos isso. Gente, então fiquem com Deus. Até a próxima. Se inscrevam no canal. Até mais. Obrigado. Até mais. Até mais.